Olá pessoal, terça-feira hoje, dia de álgebra 2. E eu já comecei escolhendo a cor errada. Bom, então, dando prosseguimento aos vídeos anteriores, onde a gente começou a discutir ideais e quocientes, hoje a gente vai ver ideais primos maximais. Entre outras coisas. Tá legal? Então, um ideal primo, um ideal primo é um ideal diferente do anel, do próprio anel, tá? Satisfazendo uma dessas duas condições equivalentes aqui, ó. Então, ele é chamado de primo se uma dessas duas aqui, ó. Primeira condição é que sempre que você tem um produto de dois elementos do anel, se esse produto cai dentro do ideal, então é porque um dos dois já estava no ideal. Tá? Equivalentemente, o ideal é primo se sempre que você pega dois ideais, digamos, J e J', e faz o produto deles, esse produto de ideais está dentro do I, então ou o J está, ou um deles, um desses ideais que você fez o produto vai estar contido no seu ideal, tá? Essas duas condições aqui são equivalentes, e é um bom exercício verificar isso, tá? Só lembrando que esse cara, esse JJ', ele é o ideal gerado por todas as coisas desse formato aqui, ó. AB com A pertencente a J e B pertencente a J'. Então, explicitamente, esse ideal, o produto desses dois ideais, que é o JJ', é o conjunto de todas as combinações alineares de produtos dessa forma, tá? Então, isso é um ideal primo. O nome primo é bastante razoável pelo seguinte. Então, exemplo. Eu não lembro se eu provei em algum vídeo anterior, mas vamos considerar isso aqui, ó. E seja aí um ideal dizer. Então, deixa eu escrever. Então, escrever direito agora. Se você tem um ideal do anel dos inteiros, então duas coisas vão acontecer. Primeira é que vai existir um N, então existe um N natural, tal que o I é o ideal gerado por N. Eu não lembro se já provei isso em vídeo. Em sala eu sei que não, mas... A outra coisa é que, uma vez que você tem todos os ideais são gerados por um elemento, você tem um elemento que gera ele, um ideal principal, a gente pode verificar então que o ideal dessa forma aqui, ele é primo na conotação da lousa anterior, C somente C, o N é um número primo, no sentido clássico de teoria dos números, que supõe-se já conhecido. Então, não sei se eu já fiz, mas é rapidinho fazer. Então, nota que para o item I, a gente só precisa mostrar que existe um N tal que... A gente precisa mostrar que existe um N que contém o I. Porque, vejam, dado... Não, eu falei abobrinha, mas...
Dado um x que pertence aí, tá? Vou colocar diferente de zero, tá? Porque se todo x que está em i é zero, significa que o i é gerado pelo zero, tá? Então acabou. Então, dado um cara aqui dentro, a gente pode assumir x maior que zero. Ou melhor, não vamos poder assumir nada, não. Então, se existe... Vamos fazer isso direito, né? Então se existe um x no seu ideal que não é nulo, então esse conjunto aqui, eu vou chamar de T de treta, né? O conjunto T é formado por todos os T's que pertencem aí, tais que T é maior que zero. Isso aqui é um conjunto diferente de vazio, tá? Porque você pegou esse x. Se esse x ele já é positivo, beleza, acabou. Se não, você multiplica por menos 1, vai estar no ideal. E aí esse cara está no T. Qual a graça de pegar esse sujeitinho aqui? É que isso é um subconjunto, então, de números naturais positivos. Então, pelo princípio da boa ordenação, então, eu tô parecendo ela. Não é o princípio da boa ordenação, isso é uma frescura. Como isso aqui é bem ordenado, pronto, não é princípio da boa ordenação, é bem ordenado. Fica parecendo um negócio de outro mundo. Como ele é bem ordenado, existe um P0 que é igual ao menor elemento de T. Porque aqui a gente está, isso aqui está dentro dos naturais, os naturais estão enfileirados, tá? Então, todo subconjunto não vazio dos naturais, ele tem um primeiro elemento, um menor elemento. E, em particular, o T não vazio, então a gente pegou o menor elemento lá, T0. Daí agora é só verificar que o ideal I é gerado pelo T0. Tá? Uma inclusão é óbvia, tá? Porque como o T0 pertence a I, então todos os múltiplos dele estão em I. Então, essa inclusão aqui é ok. A difícil seria mostrar que o I está contido no T0. Para mostrar isso aqui. Mas é bem simples, basta a gente usar o algoritmo da divisão, tá? Então, usando o algoritmo da divisão, você pega alguém aqui, divide por T0, vai ter um resto, certo? Se o resto não for zero, ele vai ser um resto positivo menor que o T0, que vai estar dentro do I, contrariando a minimalidade do T0. Tá? A gente vai ter se a gente pega um cara em I que não é múltiplo do T0, o resto dessa divisão, o resto positivo que atesta que esse sujeito não está aqui dentro, seria alguém menor do que T0 que está em T. Isso contraria o modo como a gente escolheu T0. Tá? Mas vale a pena deixar o espectador interessado fazer esse argumento. Agora, o ideal é primo, C somente C, N é primo. Bom, pela definição de ser primo, o, o ideal ele é primo C somente C para quaisquer A e B pertencentes a A.
AB pertencer a I implica um deles pertencer. Mas vejamos. I é um ideal de Z, certo? Que é onde a gente começou a pegar aqui. Ó. I está contido em Z, é um ideal. Pelo que a gente viu no item 1, esse cara a gente consegue escrever assim para algum N. Tá? Então, ele é primo C e somente C. Ah, tá. Faltou uma coisa. Diferente de zero. Porque em geral, quando você está em teoria dos números, pelo que eu me lembre, a gente não diz que o zero é um número primo, tá? É, exatamente. Então, se a gente tem um ideal que não é nulo, vai ter um n diferente de zero, e esse cara vai ser primo se somente seu ideal gerado por ele é um ideal primo. Pois bem, continuando. Então, pegamos aqui um ideal não nulo. Então, existe um n diferente de zero, e eu estou supondo que o ideal é primo. Então, isso aqui ele ser primo significa que a gente está dizendo isso aqui. Então, onde tem i, eu vou colocar esse outro negócio aqui. Isso aqui. Então, dizer que esse ideal é primo é você dizer que sempre que eu pego um produto de números inteiros que estão no ideal gerado por n, então um dos números que estão no produto está no ideal gerado por n. Mas vejam, para esse produto estar aqui, significa que a gente está dizendo que o n divide AB. Então a gente está falando que se o i é primo, então sempre que n divide um produto de dois números, então ou ele divide um ou ele divide o outro. E daí? Bom, isso é equivalente a você dizer que o sujeito é primo. Tá? Então o n é primo. Só que se você começa assumindo que n é primo, você, de novo, porque isso é uma propriedade que caracteriza os números primos, você vai ter isso. E aí, bom, isso é o que significa o ideal de ser primo, tá bom? Então, o nome vem daí. Outro tipo de ideal, que é absurdamente importante, são os ideais maximais. Então, seja I contida em A ideal, tá? Então, I é maximal se, como o nome sugere, aí tem que ser um ideal próprio, tá? É um ideal diferente, é contido em A, mas diferente. Então, ele é contido e diferente. Tá? Então, um ideal nessas condições ele é maximal se I é maximal né? Se é maximal no conjunto dos ideais próprios de A. Tá legal? Que significa isso? Significa que se J está contido em A, é um ideal, e o I está contido no J, então de duas uma. Ou o J é o próprio I, ou o J é o próprio A. Então, isso aqui está dizendo o seguinte: o ideal I não, ele é máximo no sentido de ser próprio, tá? Não tem nenhum ideal que contém ele e que não seja o próprio anel, tá? Então, o único ideal que contém um ideal maximal é
o A. Então, você só tem essa opção de ideal que contém um ideal maximal. É um ideal trivial, certo? Porque você tem dois... Todo anel sempre tem dois ideais. Sempre. O ideal nulo, que é um ideal, e o anel todo, que também é um ideal. Então, em certo sentido, eles são triviais. Então, num ideal que é maximal, o único ideal que o contém é o anel. A gente vai ver muita coisa sobre isso. Em algum momento do curso, a gente vai provar que se A é diferente de zero. Se A não é um anel nulo, então ele tem um ideal maximal, isso é equivalente ao axioma da escolha. Tá? É equivalente mesmo, tá? Eu não me enganei. A prova é chata, mas é equivalente. Talvez um dos resultados mais importantes, então, desse vídeo é esse aqui, ó. Essa proposição aqui. Ela relaciona a primalidade ou a maximalidade do anel com uma propriedade algébrica do anel quociente correspondente, tá? Então, o ideal I é primo se somente se o anel quociente de A por I for um domínio. E o ideal I vai ser maximal se somente se o A sobre I é corpo. Notem que depois que a gente provar isso, um corolário automático, tá? A gente vai provar, mas um corolário automático é que se I é maximal, então I é primo. Porque a gente viu já que corpo é domínio, né? Como diz o professor Tengan, é o lema da academia, corpo é domínio. Então, se eu tenho um ideal que é maximal, o quociente dele é um corpo, do A pelo ideal é um corpo, portanto é um domínio, portanto o ideal em particular é primo, tá? É um corolário automático dessa proposição. A demonstração dela é bem mais simples do que parece, tá? Os ingredientes dela são os seguintes. Então, ingredientes da prova. Bom, como para um anel ser domínio ou ser corpo, a gente precisa que o anel não seja trivial. Eu tive que pausar aqui, mas eu estava dizendo... certo. Como a gente vai ter que em algum momento verificar que o quociente é um domínio e que o quociente é um corpo, e para ser domínio e para ser corpo, o anel tem que ser diferente de zero, do anel zero, a gente tem que ter um critério que diz para a gente quando que esse quociente não é o anel trivial. Então, vejam que a primeira coisa que a gente tem é que isso aqui é não trivial. Então, não trivial no sentido de que não é o anel zero, tá? Ele é não trivial, C e somente C. Esse cara aqui, o ideal que a gente pegou, é diferente do próprio anel, tá? Daí, outra coisa que a gente precisa saber agora, outra observação é que se você pega um A no anel, então, quando você olha ele no quociente, tá? Quando você olha quem é ele no A quocientado por I, ele vai ser o zero do anel quociente, C e somente C, ele pertence ao I. Isso a gente já viu quando discutiu o anel quociente. A outra coisa, o outro ingrediente é que se você tem um A no anel, então a classe de equivalência dele é a classe de equivalência do 1 do anel. C somente C, quando a gente faz A menos
a unidade, ela pertence ao ideal. Então, vejam, isso aqui, esse item 2 e 3, eles vêm da definição da relação de equivalência, né? Que a gente tem x barra igual a y barra C e somente C, o x menos y pertence ao ideal. Tá? Então, esses dois saem disso, é tranquilo. Isso aqui, o A concentrado por I ser não trivial, a gente pode fazer o contrário para provar. A gente pode provar aqui. Ele é trivial, se e somente se o I é igual a. Mas vejam que para um anel ser trivial, para que ele seja, o único elemento dele seja zero, isso só acontece quando a gente, deixa eu colocar com outra cor, quando a gente tem 0 barra igual a 1 barra. Mas isso aqui só acontece pela questão da relação de equivalência, ou por esses itens aqui, se somente se o menos 0 menos 1 pertence ao ideal. Mas se o menos vezes a unidade, se o simétrico aditivo do elemento neutro multiplicativo pertence ao ideal, quando você multiplica por ele mesmo, você tem que o 1 pertence ao I. Mas se o 1 pertence ao I, isso só acontece quando ele é o próprio A. Tá? Então, é um jeito mais fácil de provar isso aqui. Só que o que a gente vai estar interessado é na contrapositiva dessa equivalência. Portanto, não trivial, C e somente C, ideal diferente de A. Então, com esses três ingredientes, a gente prova isso aqui tudo no espirro. Quer ver só? Vamos lá. Então, suponha que o I é primo, certo? Então, se o I é primo, então, em particular, o I é diferente de A. Se o I é diferente de A, então, isso aqui é diferente do ideal do anel zero. E a gente precisa disso para verificar que o quociente é um domínio. Tá? Só que, se isso aqui é diferente de zero, então a gente isso aqui é uma ida e uma volta, na verdade. Então, I é primo implica isso. Agora vejamos. O I ser primo não significa só que ele não é o anel todo. Tem uma outra condição. E a condição é que, se você pega A e B no anel e faz o produto, então, deixa eu escrever isso de outro jeito. Então, se o I é primo, uma outra coisa que a gente sabe é que para quaisquer elementos do anel, se o produto deles está no ideal, então um deles tem que estar no ideal. Só que pelo que a gente observou aqui no item 2, estar no ideal é a mesma coisa que ser zero. Então, isso aqui, se a gente traduz isso na linguagem do anel quociente, isso aqui é você dizer que para todo A e B, se a classe do AB é igual à classe do zero, então esse pedaço está dizendo AB pertencer a I é você dizer que a classe do AB é igual à classe do zero. Mas então, o I ser primo está dizendo que se isso aqui acontece, então, ou a classe do A é zero, ou a classe do B é zero. Tá? Só que a classe do AB, por definição, eu posso escrever isso dessa outra forma. Em vez de escrever a classe do AB, eu posso escrever a classe do A vezes a classe do B, que é o modo como a gente definiu a operação. Isso é igual o que estava antes. Isso aqui é isso aqui. Mas isso é precisamente essas duas informações aqui, isso aqui, vou chamar de estrelinha.
e esse outro aqui, vou chamar de 2 estrelinhas. Isso é você dizer que estrelinha mais 2 estrelinhas é igual a você dizer que é corpo. Opa, perdão, é igual a você dizer que é domínio. Tá? Porque o que a gente está falando é que o anel não é zero, e sempre que eu pego o produto de duas coisas dando zero, é porque um deles era zero. Então, I ser primo implica essas duas coisas, que é A sobre I é domínio. Acontece que o modo como a gente olhou esses ingredientes, vejam, se o A sobre I é um domínio, então é porque, primeiro, ele é um anel não trivial. Aqui, 2 estrelas. Só que isso diz pra gente, é equivalente a dizer que o ideal é próprio. Então, primeira condição para ser ideal primo satisfeita. Por outro lado, o A cocientado por isso ser domínio é exatamente isso. Só que isso aqui, quando você usa a equivalência do item 2 de novo, é exatamente você dar essa condição. Só que essa condição é explicitamente você dizer que o I é a condição que faltava para o I ser primo. Então, C somente C. Então, no fundo, o que essa proposição está fazendo é só traduzir as nossas definições do que é ser primo e do que é ser maximal no anel quociente. Tá legal? Eu perguntando e eu sei que ninguém vai responder, porque não é ao vivo. Enfim. Mas, então, isso prova que o I é primo se somente ser o anel quociente do A por I é um domínio. Do mesmo jeito, sai que o I é maximal. Essa eu vou deixar para vocês, para os interessados. Mas, se não me engano, ela está feita no... não, ela está feitinha nas notas de aula, tá? Então, ah, vejamos quanto tempo eu já falei. Eu vou só dar uns exemplos, então, discutir umas coisinhas, e aí eu deixo para o próximo vídeo falar sobre a propriedade universal do quociente do teorema do isomorfismo. Tá? Não há pressa para essas coisas. E aí eu aproveito e falo sobre características de anel. Eu tô adiando. Por exemplo, aqui só para fechar a parte do que a gente viu sobre primos nos inteiros, se a gente tem um n maior que zero, então são equivalentes, são equivalentes às seguintes afirmações. N é primo, ideal gerado por N é primo, o anel quociente pelo ideal gerado por N, eu estou denotando de outro jeito, né? A gente está denotando assim, mas pode escrever desse jeito que eu apaguei. Isso aqui, isso aqui. Então, é equivalente a essas coisas que eu falei e também é equivalente ao Z quocientado pelo ideal gerado por N ser domínio e é equivalente a ser corpo, tá? Isso não é sempre que acontece, tá? Ao longo do curso, quando a gente trabalhar com anéis de polinômios, a gente vai ver que não é sempre o caso, tá? Mas enfim, aqui a gente já tinha visto esse aqui, logo depois da definição de ideal primo. Agora, a última proposição deu para a gente esse. Então, esses três são equivalentes. Como corpos são domínios, é claro que esse implica esse. Falta a volta. A volta, eu podia enunciar dizendo que todo domínio artiniano é um corpo, só que eu vou dizer uma versão, um caso particular disso, que é todo domínio finito é um corpo, tá? Bom, a prova, ela usa um negócio que chama princípio da casa dos pombos, tá? Eu já fiz isso em aula um dia, porque teve algum aluno estava fazendo um exercício do Lequan e o Lequan solta isso bem no começo.
como exercício, eu acho. Ou como prova. Não lembro mais, mas aí eu fiz, mas não custa fazer de novo. Tá? Pra gente, então, se D é finito, vamos colocar D denota domínio, né? Então, se D é domínio, deixa eu escrever, vai que alguém pega essa lousa sem estar ouvindo eu falar. Então, se D é domínio finito, e a gente pega um D que pertence ao D e não é o zero, a gente quer concluir que existe um D' que pertence ao D, tal que quando a gente faz D vezes D', isso aqui é igual a 1 do domínio, tá? Eu tô assumindo aqui que é um domínio comutativo, então basta a gente fazer esse lado. Bom, aí qual é o truque? A gente considera esse conjunto aqui, eu vou chamar de P de pombo, tá? O conjunto de todas as potências finitas desse D que a gente fixou, tá? Com N pertencente aos naturais. Tá? Isso aqui, lembra que eu defini, isso em aula, a gente define assim, a gente define o D0 como sendo 1, aí depois, se a gente já tem definido o dn mais 1 é igual ao dn, que você já tinha definido, vezes o d. Então, isso aqui essas duas cláusulas dão para a gente a receita recursiva de que o d1 é d, o d2 é d vezes d, o d3 é d, e assim vai, tá? Mas, por gentileza, não façam. Tá, tudo bem, vocês podem fazer assim, tá? Para dar uma ideia de que você está fazendo o d elevado a n é d multiplicado por dn vezes. Mas se vocês definirem assim, não peçam nunca para os seus alunos provarem por indução que é assim, tá? Porque você não começa de uma coisa não rigorosa com uma definição e aí depois você prova por indução que essa coisa mal feita que você fez tem uma expressão bem feita, tá legal? Por gentileza. É que alguém fez isso, nem foi aqui no Espírito Santo, mas alguém fez isso e eu fiquei muito chateado. Enfim, mas tudo bem. Então, pegamos depois desse desabafo, pegamos esse conjunto aqui, tá? Nota que o P está contido no D, tá? E daí? Bom, D é finito. Se D é finito, então esse P também tem que ser finito. E aí, pelo princípio da casa dos pombos, significa que vai ter que ter algum N para o qual vão ter N diferentes, tais que as potências vão ser iguais, tá? Então, eu vou explicar isso com um desenho do mesmo jeito que eu fiz na aula. Como P é finito, existem M e N distintos com isso aqui, D elevado a M igual a D elevado a N. Por que isso? Bom, vamos lá. Eu perdi meu... Aqui, tá, achei. Vamos... O D é finito, certo? Então, vamos supor que o D, cada pedacinho disso aqui vai representar cada bloquinho disso é um elemento, tá? Então, vamos supor que o D elevado a zero é o 1, tá aqui. Depois eu faço D elevado a 1, foi esse. D elevado a 2 aqui,
D elevado a 3 caiu aqui, D a quarta caiu aqui, D a quinta caiu aqui, D elevado a 6 caiu aqui, D elevado a 7 também, D elevado a 8 e D elevado a 9. Só que, bom, quando eu for fazer o D elevado a 10, eu não vou poder colocar ele aqui, porque o D elevado a 10 mora em D. E D são só esses carinhas aqui, porque é finito. Então, o D elevado a 10 tem que cair junto com algum desses caras. Tá? Então, vamos dizer que o D elevado a 10 caiu junto com o D elevado a 6, por exemplo. Então, pronto. Estão aqui M e N distintos, tais que D elevado a M é igual a D elevado a N. Então, 6 e 10 fazem o papel de M e N, respectivamente. Agora, nota que a gente, como eles são distintos, um deles é maior que o outro. E aí a gente pode fazer um truque que é, a gente faz o truquezinho de deixar em evidência. Então, esse truque é muito recorrente. Por exemplo, aqui que a gente está com o D elevado a 6 igual a D elevado a 10, a gente pode escrever esse D elevado a 10 assim, ó. D elevado a 6 vezes D elevado a 4. Porque aí, quando a gente faz isso, nota que a gente vai ter D elevado a 6 vezes D elevado a 4 menos 1 é igual a 0. Tá? Só que como o D é domínio, um desses tem que ser 0. Tá? Porque vejam, como a gente pegou um D diferente de 0, o D ao quadrado é diferente de 0, o D ao cubo é diferente de 0, e de modo geral, por indução, todo D a N é diferente de 0. Então, como D a 6 tem que ser diferente de 0, o que a gente conclui é que... Deixa eu colocar isso, eu não quero apagar isso. Então, disso aqui, o que a gente conclui é que D elevado a quarta menos 1 é igual a 0. Tá? Bom, mas era só um exemplo. Do que a gente vai fazer. Porque, na verdade, a gente faz o seguinte. A gente queria encontrar quem é o inverso multiplicativo do D, né? Aqui, ó, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. D elevado a 3 vezes D menos 1 é igual a 0. Então, disso aqui, a gente conclui que D ao cubo vezes D é igual a 1. Então, quem seria o D' no nosso caso seria esse cara. Tá? No caso geral, aqui eu peguei 6 e 4. Poderia ser MN. Tá? Mas, em geral, como a gente pega... Como M é diferente de N, então um deles é maior que o outro. Então, sem perda de generalidade, ó, uma sigla nova aqui, sem perda de generalidade, M é menor do que N. Tá? M ser menor do que N, nos naturais, significa você dizer que você consegue escrever o N como sendo M mais C para C maior que 0. E daí, bom, a gente repete o argumento que a gente fez aqui. dm é igual a dn, só que dn é igual a dm mais c, tá? E aí a gente vai fazendo esse processo de descascar, a gente vai chegar disso aqui, a gente conclui que d elevado a m
vezes D elevado a C menos 1 é igual a zero. Esse cara não pode ser zero, portanto, D elevado a C é igual a 1. Só que como C é maior que zero, significa que esse C ele é um sucessor de alguém, tá? Ou, se você quiser, você pode escrever assim, D. Faz sentido a gente fazer isso dentro dos naturais, tá? Porque o C é maior que zero. Então, quando eu subtraio, eu ainda estou nos naturais. Porque, vejam só, zero é natural. Mas, enfim. Esse cara aqui agora é justamente a testemunha que a gente procurava. Xinga esse cara aqui de delinha e pronto, a gente conseguiu encontrar quem a gente gostaria para atestar que o D é um corpo, tá? Para ser corpo, basta que cada cara no nulo tenha um inverso multiplicativo. Tá legal? Então, observa, só para... Já foi um século, então não tem problema falar um pouco mais. Eu errei aqui, cadê? Aqui, pronto. Então, exemplo, nota que quando a gente pega P igual a 5 e faz Z e... Cara, deu um pequeno lag aqui, desculpa pessoal. Quando... Bom, deu mais um lag aqui, tá? Mas quando a gente pega esse sujeito aqui, tá? Então isso aqui vai ser um domínio, isso aqui vai ser um corpo também, tá? E o algoritmo, vocês podem usar o algoritmo anterior que a gente pegou para testar quem vai ser o inverso. Por exemplo, eu quero saber quem é o inverso do 2, tá? A gente tem esses... eu faço 2 vezes... Então, eu quero saber quando que... Quem eu multiplico aqui para fazer dar o 1 barra. Então, quando a gente pega 2 vezes 2, dá 4. Tá? 4 não é 1 barra. Se eu faço aqui agora, ao cubo 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Quando você divide por 5, isso dá resto 3. Ainda não foi. Então, se eu multiplico por 2 de novo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 dividido por 5 daria se fosse 15 e o resto é 1. Opa, beleza. Então, esse cara aqui, ó, vai dar 16 barra, que é o 1 barra. Então, esse 2 ao cubo é o 2 elevado a menos 1. Tá? Ele é o inverso do 2 barra. Porque quando você multiplica por 2, dá o elemento neutro multiplicativo. Tá? Por outro lado, se você pega n, pega 6, por exemplo. 6. N igual a 6. Que é um número que não é primo, ele é composto. Tá? Então, esse sujeito é 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra. Tem 6 elementos. Aí, bom, como ele é primo, como ele não é primo, a gente sabe o quê? Que 2 vezes 3 é 6, né? Então, esse é primo, esse é primo, esse é composto. Quando a gente vai para o quociente, quando a gente barra essa multiplicação,
a gente tem isso. Só que isso é zero. Tá? Então a gente pegou dois caras que não são zero aqui dentro, o 2 e o 3, multiplicou eles e encontrou e chegou no zero do anel, tá bom? Então, por isso que quando a gente pega um número que não é primo, um número composto, o que a gente obtém é uma coisa que não é um domínio. Bom, no próximo vídeo, que vai ser feito em algum momento, talvez na quinta-feira, eu vou falar sobre kernel de um morfismo de anéis, tá? Que aí a gente vai para a propriedade universal do quociente. Disso a gente tira os teoremas de isomorfismo em pequenos espirros, tá legal? Aí eu vou falar da característica de anéis. E como eu já avisei, eu não vou falar do teorema chinês dos restos, porque eu acho ele muito chato. Mas eu já escrevi ele. Eu vou deixar para falar dele quando a gente voltar para as aulas presenciais. Então, provavelmente nessa semana falamos sobre quocientes. Aí terminamos a parte de quocientes, digamos assim. Na próxima semana, a gente faz um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre anéis de polinômios. Tá? Construir o anel de polinômios para vocês. E isso vai ter encerrado o que seria originalmente a matéria da P1. Tá legal? E aí depois a gente vai começar a trabalhar com polinômios sobre corpos e anéis de polinômios com coeficientes em corpos, e aí a gente vai ver irredutibilidade, domínio de ideias principais, um montão de coisa divertida, tá? Mas é isso, eu já falei demais. Tchau, tchau, pessoal.